Ok, vamos lá então. Esse é o primeiro prompt da engenharia reversa. Eu uso ele, eu comecei a usar ele recente, vi ele no vídeo do Jeff Sewell, é um cara da produtividade americano. E o que é a ideia desse prompt? É te ajudar a parar de ter tanta conversa com o ChatGPT até chegar no resultado final. Deixa eu mostrar um exemplo e depois eu mostro como que o prompt funciona. Eu estava aqui, talvez já aconteceu com você está tentando chegar a uma conclusão de um modelo, de algum tipo de formato, de alguma coisa que você está colocando lá no ChatGPT. E aí você vai uma conversa após outra, uma pergunta após outra, e vai só refinando, e quando você chega na resposta já se passou muito tempo e você só quer pegar a resposta e ir embora. Então a ideia, olha o que aconteceu aqui. Eu tinha eu tenho o meu Instagram lá, onde eu estou falando de inglês atualmente, focado na pronúncia, focado em atrair a atenção do público do intermediário. E aqui eu bolei nesse formato de que eu queria que ele fizesse aqui, olha, que ele me desse um exemplo em texto curto de duas expressões, mas que fossem expressões que chamassem a atenção pelo próprio significado da expressão. Ou seja, eu não queria que as frases de exemplo do inglês fossem apenas frases aleatórias, eu queria que elas tivessem um sentido dentro dela. E aí ele me deu algumas opções aqui, mas ainda não era o que eu queria. Então eu continuei conversando com ele, dei até um exemplo, uma expressão tipo The drawing that killed 1,000 people. Então, desenho que matou 1.000 pessoas. Então, era uma ideia de uma frase que chama a atenção, mas que ela também vai ter um trabalho dentro do inglês, dentro da pronúncia, de algum aspecto do inglês. Enfim. E aí ele foi dando uns exemplos, já foi ficando melhor, mas a conversa continua. As frases podem ser do tipo uma história antiga. Eu mesmo fui descobrindo exatamente o que eu queria, o que eu estava procurando. E eu especifiquei para um brasileiro que tem um nível intermediário de inglês e que entende a frase, a ideia da frase e chama a atenção. E ele continuou. Até que chegou um ponto que ele me satisfez. Foi exatamente aqui. Ele me deu esses dois exemplos, então o que eu fiz? Em engenharia reversa, eu pedi qual seria o prompt que me daria exatamente esse resultado desde o início. Então, basicamente, daqui para frente, ele me gerou, então, o prompt ideal, que eu copiei. Eu acho que eu fiz isso, eu não lembro se eu fiz isso com esse prompt, mas a ideia é você copiar e colocar num banco de prompts. Se você não tem um banco de prompts, eu recomendo que você tenha um, que você consiga organizar esses prompts para você conseguir poupar tempo para sempre. Todas as vezes que você precisar, especialmente em tarefas repetitivas, essa ideia vale a pena. Então aqui tem alguns exemplos. Agora faça engenharia reversa dessa conversa, me diga qual prompt eu poderia ter lhe fornecido para que você chegasse a esse resultado em apenas uma tacada. E você pode dar um passo além nesse primeiro prompt. Você pode pedir para ele pensar no princípio 80-20 e pedir para ele recomendar 3 mudanças ou acréscimos que você poderia usar para melhorar ainda mais o prompt, para pegar aqueles pontos cegos ali do que você não pensou. E por fim, agora me dê o prompt final com os acréscimos X, Y, Z. E então esse prompt vai ser o que você vai copiar, esse daqui. Né? Esse final, quando tiver tudo redondinho do jeito mais ideal possível. Às vezes não precisa ficar perfeito, mas ficar o suficiente que te deixe satisfeito. Beleza? Então esse é o prompt do Reverse Engineer para você poupar tempo para sempre. O próximo prompt é o prompt Me Critica. Você já viu que o ChatGPT tem essa tendência de ser muito enviesado e de te elogiar bastante, de você estar sempre certo. Então, para você contornar isso, porque qual que é o problema disso? A gente acaba tendo muitos pontos cegos. Então, no seu workflow aí, no seu fluxo de trabalho, você está tendo uma demanda grande de, por exemplo, vai ser uma copy de marketing, vai ser uma página de vendas, um modelo de post, como eu fiz, e você acha que está indo bem, porque o ChatGPT continua te incentivando. Então, esse prompt, a ideia é para você acabar com isso e enxergar os seus pontos cegos, em vez de apenas receber retorno enviesado do ChatGPT. Ou qualquer outro IA, né, que você está usando. Então, aqui está um exemplo. Interprete um opositor hostil e altamente crítico. Aponte qualquer incoerência, simplificação excessiva, promessa irreal, dado duvidoso ou um ponto que pode ser facilmente atacado por alguém que discorda. Questione intenções, lógica, estrutura e consequências, mostrando exatamente onde meu argumento falha. Então, esse daqui é um pouco mais pesado, né? Um opositor hostil e altamente crítico. Você pode ser um pouco mais leve e ainda manter a ideia de pedindo para ele te criticar.
Então, assim, assuma o papel de um opositor crítico. Contra-argumente cada ponto do meu texto de forma firme, direta e lógica, buscando encontrar inconsistências, pontos fracos, riscos, suposições erradas e conclusões frágeis. Questione tudo como se estivesse tentando provar que minha ideia não funciona. Então, esse pensamento opositor ele é fundamental para tu enxergar teus pontos cegos e conseguir reframe, né? Remodelar o seu conteúdo, o seu projeto que você está em mãos, de uma forma que ele quebre as objeções, que ele chegue a um público mais crítico e que ele resolva as dúvidas das pessoas que estão te vendo que você não conseguiu abordar de primeira ali da sua própria cabeça. Você está precisando da ajuda da IA. Então esse é o prompt Me Critica, e depois no final eu vou lhe mostrar um prompt extra também e como que você pode ter acesso a todos esses prompts que eu estou lhe mostrando aqui. O terceiro prompt é o estilo telegráfico. Esse eu gosto muito de usar, nunca vi ninguém usando. Esse realmente é algo que tem muito a ver com a maneira como eu gosto de trabalhar. O que é o estilo telegráfico? Ele é melhor do que um resumo. Porque o resumo, você pede, resuma para mim esse texto aqui. E ele vai resumir de forma aleatória. O estilo telegráfico, ele é um estilo mais direto ao ponto, com frases curtas, pontuadas, como se fosse um esboço. Então, o que ele tem? Como é que eu costumo fazer? Resumo os pontos principais em português, eu fiz assim uma vez, deu muito certo, e eu passei a repetir esse prompt muitas vezes. Eu já vou mostrar para qual foi o exemplo e como que eu recomendo usar esse prompt. Comece com uma visão geral, 2 a 3 linhas, e depois apresente os tópicos em formato telegráfico, diretos e objetivos. Então isso aqui eu uso bastante quando eu tenho um texto grande ou um vídeo grande que eu pego a transcrição. Então aqui um exemplo que eu vou dar foi de um curso do Design Thinking, que é um curso desse pensamento inovador e criação de produtos e coisas assim. Então um curso que eu fiz sobre isso, eu peguei a transcrição do curso que eles mesmos disponibilizavam, e antes de assistir o vídeo, no vídeo longo, eu colei essa transcrição e rodei o prompt. Resuma os pontos principais, me dê uma visão geral primeiro, e depois apresente os tópicos em formato telegráfico. Então ele me deu aqui a visão geral. Jane Littker apresenta o Design Thinking como uma abordagem prática. E ele me deu as 4 perguntas do vídeo: what is, what if, what was and what works. E então ele me deu os pontos principais. Olha aqui o que é o estilo telegráfico, para você que não sabe. Então são frases pontuadas. Não é uma simples pontuação, não é um simples resumo. É como se fosse o mesmo texto, ou as ideias centrais do texto principais, de formas telegráficas, né? Como se usava antigamente o telégrafo para mandar mensagens curtas, em frases curtas. Então, basicamente é isso que aqui o que está na sua frente, e o que eu uso para decidir, ou para 2 motivos, ou 2 objetivos, ou para eu ter uma visão geral inicial. Isso vai preparar a minha mente para conseguir aprender e absorver aquele assunto ali do vídeo, ou do conteúdo do livro, o que seja, com muito mais velocidade, com muito mais qualidade, porque eu vou ter me preparado antes, ou até para decidir se eu devo realmente assistir aquele vídeo com atenção e salvar e guardar ele, porque ele já vai me dar uma visão geral em texto, onde eu vou simplesmente escanear e passar e ter uma visão clara do que está ali. Então esse do estilo telegráfico me poupa bastante tempo, como você pode imaginar, e eu recomendo muito você usar ele para você ter essas visões gerais antecipadas, antes de você mergulhar em algum tipo de conteúdo mais denso. E por fim, o último, ainda tem um hack bônus, que eu já vou mostrar, é o hack do Layout 80/20. O que é esse hack? Então ele é para evitar regressões. Quando você está bolando um projeto, um comando ali com o ChatGPT numa conversa para um projeto mais complexo, talvez um projeto de estratégia, um plano de aula, por exemplo, um plano de negócios, uma estratégia de campanha de marketing, ou qualquer coisa do tipo que seja mais complexo, que exija vários passos. Em vez de você pegar o seu objetivo e jogar para o ChatGPT te dar uma resposta já de pronto, você usar o prompt do Layout 80/20 vai lhe poupar bastante tempo de leitura do que ele te dá, de regressão, de ficar refazendo. Então, como que funciona esse prompt? Isso daqui pode poupar bastante tempo, tá? De tarefas e projetos grandes. Então, quando você solicitar uma tarefa complexa, e aqui nesse lugar, você vai colar essas tarefas e o seu objetivo, né? O que você está trabalhando, você vai colocar aqui logo no começo do prompt e vai pedir para ele responder para você em 2 etapas. Então, a etapa 1 é o Layout 80/20, a estrutura mínima que gera 80% do resultado. Então, monte um layout enxuto, direto e funcional. Traga somente
E traga somente os blocos essenciais que realmente movem o resultado. Evite enfeites, detalhes, textos longos ou explicações profundas. Liste apenas a espinha dorsal, a lógica principal e os elementos indispensáveis. Mantenha a estrutura clara e suficiente para que eu valide antes da execução. Então, todas aquelas frufruzices que o ChatGPT às vezes coloca e que só consome os dados, né, da inteligência e consome o seu tempo também. Então você está pedindo para ele não usar isso nessa resposta. Você quer que ele seja bastante objetivo. Então só isso já vai filtrar e direcionar bastante a sua resposta. E dentro desse layout, né, depois, em seguida, você vai pedir a execução do resultado. Então, olha aqui que legal, essa parte final do prompt. Sempre entregue primeiro o layout 80-20. Nunca pule direto para o resultado. Se houver múltiplos caminhos possíveis, pergunte antes de montar o layout. Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai te dar primeiro uma estrutura, as seções, as etapas de um projeto, as etapas principais de uma campanha de marketing, as categorias principais de uma landing page, de uma copy de marketing para uma landing page, uma página de vendas e coisas assim. E só depois que você definir qual vai ser a estrutura desse layout, tipo um projeto, né? Primeiro você faz o projeto de uma casa, depois você constrói. Só depois que você tem esse projeto definido, você avança para a próxima etapa, que é a da construção das subetapas, a construção do resultado que você quer. Então, essa é uma maneira de você evitar regressões, porque você vai construir junto com a inteligência o seu resultado final que você quer. Então, você vai conseguir direcionar o processo do início ao fim. E por fim, o hack bônus qual que será? É o melhor o meu prompt. Por mais simples que pareça, esse hack eu até mencionei ele aqui, acho que no primeiro ou no segundo que eu mencionei. Ele é muito legal porque você consegue aproveitar a própria IA para melhorar os retornos que a IA vai lhe dar. Então você pode simplesmente pedir para ele melhorar o seu prompt, mas não só melhorar é muito genérico. A ideia é que você sempre pense que você sempre usa algum tipo de raciocínio e direcionamento, mesmo nesse prompt de melhorar o prompt. Melhorar o prompt para quê? Para qual objetivo? Qual formato? O que você quer alcançar com aquilo ali? Então, no momento que você está produzindo um prompt, você já tem uma ideia do que você quer. A parte de melhorar o prompt vai valer mais para você fazer pequenos refinamentos e ajustes. E aí, quando você tiver o prompt final, você pode guardar ele no seu banco de prompts. Se você quer acessar todos esses prompts, é só tocar aqui embaixo na descrição que tem um link para você.